Muitos de nós ouvimos acerca da obra de pregação que as Testemunhas de Jeová realizam em todo o mundo. Este trabalho é voluntário e nenhuma delas recebe um salário para a sua realização. Isso realmente é algo que deve ser elogiado, já que vivemos num tempo onde poucas pessoas se voluntariam para produzir qualquer tipo de bem sem terem por detrás algum tipo de vantagem pessoal. Muitas pessoas também falam sobre as publicações bíblicas que as Testemunhas de Jeová tornam acessível às pessoas, ficando surpresas de que estas publicações não são vendidas, mas que em alguns casos são fornecidas sem que a pessoa precise dar uma contribuição monetária. Será que todos estes trabalhos e produtos bíblicos realmente são oferecidos sem custo? De fato, não. Pensar desta forma seria muita inocência da parte de uma pessoa. Vamos aos fatos. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por produzirem uma quantidade expressiva de publicações impressas, e estas publicações são baseadas nas Escrituras Sagradas e interpretações que delas são obtidas. São muitas as produções, entre estas estão livros, revistas, DVDs, CDs, vídeos e muitas outras produções que não servem ao público, mas existem visando sustentar os mecanismos que tornam possível a produção deste arsenal de publicações. Pensemos em todos os betéis que existem em todo o mundo. Estes prédios com toda a sua infraestrutura não surgiu milagrosamente. Eles são resultado de investimentos em materiais de construção e operários competentes para erguerem estes edifícios, bem como de muito investimento em maquinários e equipamentos para sua construção. Após isso, muito se investiu na aquisição de máquinas para produção e impressão de publicações, sem contar com todo o aparato necessário para dar suporte a todos os voluntários que moram em Betel, tal como equipamentos para produção e preparação de alimentos, itens de quarto, mesa, banho, suporte para cuidados com os itens pessoais dessas pessoas, além de uma série de outras necessidades básicas. Tudo isso só é possível porque alguém está pagando por isso, não com mensalidades fixas ou dízimos, mas com donativos, que são de fato valores em dinheiro. Nada disso seria possível sem alguma fonte sustentadora. Quando você alcança um folheto a uma pessoa no trabalho de campo, mesmo que não receba nenhuma contribuição por ele, ele teve custo, algum valor precisou entrar na organização para que ele fosse produzido, pois do nada, nada surge. Hoje temos arquivos digitais disponíveis para download, que tornam informações bíblicas mais acessíveis às pessoas, mas isso também tem um custo, já que a hospedagem do site jw.org não é gratuito, mas pago. Se existe pessoas em Betel, é porque existe valores em dinheiro que entram para sustentar estes irmãos por lá, senão não poderiam permanecer neste trabalho sem lugar para dormir, comida, água quente e condições para cuidados pessoais. Assim, nada é sem custo, sem dinheiro. De modo que dinheiro sempre é importante do início ao fim. De fato, sempre há custos envolvidos, pois quando uma pessoa da família entra em Betel, ele abre mão de outras opções de vida, e isso é um custo. Quando irmãos saem de casa em casa para pregar, isso é um custo, pois custa tempo que poderia ser empregado em outras causas ou preferenciais. Quando uma pessoa muitas vezes se dedica ao tempo integral na evangelização, é porque antes teve de gerar mecanismos de sustentação para este período ou porque um pai ou outra pessoa querida está dando a ele o suporte ou condições de permanecer nesta condição. Sendo assim, sempre alguém paga para que outros se beneficiem dos recursos e produtos. Nada é sem custo. Este é um dos motivos pelos quais podemos afirmar que, embora não é o objetivo de nossa obra o lucro, o enriquecimento, é sim uma obra que precisa de contribuições, de donativos, seja em dinheiro ou outros meios. No entanto, quando você medita na forma como os donativos são utilizados pela organização, isso causa em nós uma alegria em contribuir, pois não visa dar boa vida a um grupo de pessoas que nada realizam e nada causam, mas sim dar suporte para que estes façam aquilo que nós como grupo mundial coletivo não podemos fazer, e assim, eles são nossos agentes neste sentido. Eles são nossos tentáculos e nós igualmente os deles. Cada moeda que você doa à obra é fundamental, pois por mais grande que seja um prédio, ele precisa de tijolos, e cada tijolo é um único tijolo, e mesmo sendo só um, ele é necessário, de modo que por mais pequena que seja a sua contribuição, ela é fundamental. Algumas pessoas podem pensar que elas pouco podem contribuir, pois são muito pobres. Quem pensa assim pensa errado, pois deixa de entender que não é muito de poucos, mas o pouco de muitos que faz a diferença.
Imagine de todas as pessoas que são pobres pensassem que o donativo delas não fará falta, por ser tão pouco. Certamente a obra iria parar ou diminuir, pois são mais os pobres que contribuem que os ricos. Se a pessoa tiver algo para contribuir e achar que é pouco, não pense assim, contribua, e deixe que Jeová abençoe sua ajuda, pois ela se unirá a outras ajudas que tornarão possível grandes realizações. Na cristandade, muitas pessoas são pressionadas por discursos inflamados de que se não derem o dízimo, perderão a bênção de Deus, e isso não é uma verdade bíblica, pois o dízimo não é para cristãos, mas era para sustento dos sacerdotes, os levitas. Nossas realizações já são muito apreciadas mesmo sendo fruto de ações e donativos voluntários. Imagine se fosse movida por sistemas de dízimos. Mas o fato é que não se pode impor às pessoas algo que a Bíblia não dá suporte. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7. Quando você for contribuir para a nossa obra, pense nisso. Não existe nenhuma imposição neste sentido, e sabemos disso muito bem, pois se não fizermos nenhum donativo, ninguém além de Jeová saberá, já que não existe controle neste sentido. Isso deve nos fazer ajudar com mais alegria ainda. As testemunhas de Jeová usam tais donativos para a produção de materiais de educação cristã, além de nos dar condições de fornecer ajuda humanitária em tempos de crise e calamidade. Tais recursos são usados sabiamente sem desperdício visando otimizar a maior campanha de pregação da terra, unificada e coesa. Você não precisa ser uma testemunha de Jeová para fazer um donativo, e sim apenas ser conhecedor de nossa obra e compreender os objetivos e frutos de nosso trabalho. Muitas pessoas reconhecem que nossa obra é honesta e louvável, e perceberam que são pessoas confiáveis para as quais vale a pena contribuir, pois realizam de fato de modo correto aquilo que Jesus nos deixou como ordem. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Portanto, sintam-se sempre felizes de fazerem parte daqueles que contribuem para dar suporte à campanha de maior impacto mundial que nunca mais se repetirá, pois Jeová sabe o espírito com que vós tendes ajudado na divulgação de sua mensagem. Mateus, capítulo 10, versículos 40 a 42.